ginecologista, obstetra, e fui convidado pela professora Juliana e pela professora Cláudia para falar um pouquinho com vocês sobre ultrassonografia na gravidez. A ultrassonografia é um exame que me é muito caro, eu gosto muito de fazer ultrassom, e principalmente ultrassom na obstetrícia ele é um exame muito legal, ele é muito prazeroso de ser feito. É claro que a gente tem que pensar que, como todo exame médico, uma parte desses exames pode trazer preocupação, pode trazer reajustes nesse pré-natal. E é exatamente essa conversa que a gente vai ter aqui. Bom, talvez a primeira pergunta que todo mundo faça quando descobre a gravidez é: quando eu vou fazer meu ultrassom, quando eu vou fazer o meu próximo ultrassom, quantos exames eu tenho que fazer? Eu brinco muito isso com os meus alunos. A melhor resposta em medicina é sempre depende. Depende do quê? Depende da paciente. Não existe uma receita de bolo. Tem paciente que vai ter que fazer exames semanais, às vezes até mais de um por semana, quando a gravidez traz algum problema ou que a criança tem algum problema. Mas, de uma maneira global, nas pacientes que não tem nenhuma doença prévia, que não tem pressão alta, não tem diabetes, não tem nenhum problema de tireoide ou qualquer outro problema de saúde, exames não precisam ser tão seriados, eles podem ter um intervalo de tempo. Eu falo com minhas pacientes sempre que o ideal é pelo menos 4 exames. Um logo que descobre a gravidez, o morfológico de primeiro, o morfológico de segundo trimestre, um exame no final da gravidez. E aí a gente vai discutir um pouquinho de cada um deles e bater um papo sobre isso. Bom, logo que a mulher descobre a sua gravidez, é importante um exame de ultrassom. Por quê? Primeiro, para saber se é um neném, se são 2 nenéns, se esse neném está dentro do útero, pode estar na trompa, se existe algum risco de descolamento, como é que está a frequência do coraçãozinho do neném. Então, todos esses detalhes são importantes. E um maior ainda, que com esse ultrassom de primeira vez, né, o mais precoce possível, a gente consegue datar com mais certeza a idade da gestação. Para vocês terem uma ideia, se você faz um exame com até 8 semanas, a diferença do exame é de 4 dias. Quando faz um exame por volta de 36, 37 semanas, essa diferença do exame ele pode ser até de 3 semanas, acima ou abaixo daquela data. Então, um exame com 36 semanas, a criança pode estar com 33, 34, ou até 37 ou 38. Então, não é um exame bom para datar. É um exame bom, a gente vai discutir isso daqui a pouquinho, para ver o peso do neném, ver o líquido amniótico, mas para datação, quanto mais cedo fizermos esse exame, melhor para a gente datar. Então, logo depois que descobriu a gravidez, um exame para ver todos esses detalhes e ter a correta data desse parto. Um outro fator importante, e isso tem a ver já com o segundo exame, que é o morfológico de primeiro trimestre. O morfológico de primeiro trimestre ele tem uma época para ser feita. Ele tem que ser feito entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias. Não adianta fazer com 10 semanas e meia e não adianta fazer com 14 semanas e meia. O protocolo do exame foi feito para essa época. As medidas e as observações elas são válidas nessa época. Então, quando a gente faz um primeiro exame e tem uma data, a gente já programa o segundo exame, que é o morfológico de primeiro trimestre, dentro do período ideal dele ser feito. Bom, aqui vale um parênteses. Todo exame ele tem uma faixa de normalidade e uma faixa de alteração. Não é porque o exame está sempre normal que a gente não vai ter problema nenhum. Do mesmo jeito que se nós encontrarmos alguma alteração no exame, isso é um fator de desespero completo. Não, ele é um exame que vai ter que ser acompanhado e observado. Então, se durante um exame nós descobrirmos alguma alteração, nós vamos manter um controle mais rigoroso dessa gravidez. E essa é a importância do exame sempre precoce, principalmente do morfológico de primeiro trimestre. O morfológico de primeiro trimestre, o exame da nuquinha, que todo mundo fala, ele é hoje o exame mais importante que a gente tem dos exames de pré-natal. Porque, se vocês terem ideia, se esse exame ele vier normal, e aí a gente está falando sempre de chance, a gravidez tem 95% de chance de correr muito bem. E o exame da nuquinha do neném, hoje ele tem agregado ao exame alguns outros marcadores para prever
como vai ser essa gravidez, como ela vai evoluir. Então, entre 11 semanas completas e 13 semanas e 6 dias é o morfológico de primeiro trimestre. O que vê no morfológico de primeiro trimestre? A gente vai medir a criança, vai avaliar a criança, vai medir a nuquinha da criança, vai avaliar o coração da criança com um exame de Doppler de um vaso no coração. A gente vai ver a presença ou não do ossinho do nariz, vai ver, né, o tamanho do colo, vai ver, né, como é que está o fluxo de sangue que está chegando até esse útero. E se tudo isso estiver dentro do normal, você tem 95% de chance de evoluir muito bem com a sua gravidez. Esse exame ele tem toda uma técnica para ser feita e eu sempre recomendo marcá-lo com 12 semanas. Porque a criança ele tem que estar numa posição certinha para ser avaliada. Se não tiver, a gente espera e às vezes não vai ficar. Então a gente tem algum tempo ainda hábil para numa segunda oportunidade, até 13 semanas e 6 dias, de fazer e completar o exame. Um outro exame importante é o morfológico de segundo trimestre. É um exame que vai avaliar detalhadamente a criança quando ela está maior. Eu gosto muito de fazer esse exame por volta de 22, 24 semanas, que nem a criança está muito pequena, nem está muito grande. E com uma quantidade de gordura já no corpo, capaz de nós delimitarmos, a gente avaliar com certa segurança o lábio, a mão, o pé. Então, eu gosto muito desse exame nessa fase. E é um exame que tem que ser feito. Depois, mais no final da gravidez, um exame para avaliar o peso, né, e a quantidade de líquido amniótico. E naquelas pacientes que não conseguiu se determinar clinicamente a posição que a criança está, até para avaliar também a posição que essa criança está. Se está de cabecinha para baixo, para nascer, ou se não. Bom, esses são exames os básicos que toda grávida deve fazer. E existem alguns exames que devem ser feitos no caso de pacientes com algum problema de saúde. Então, o exame que nós lançamos mão é o exame de dopplerfluxometria. É um exame que vai ver a quantidade de sangue que está chegando até a placenta e a quantidade de sangue que está chegando até a criança. É um exame extremamente importante naquelas pacientes que têm pressão alta, naquelas pacientes que têm algum problema de coagulação do sangue, naquelas pacientes que o ritmo de crescimento da criança está menor. Então, esse é um exame fundamental e ele é feito a partir de mais ou menos 28 semanas. Ah, mas eu não tenho problema nenhum, eu devo fazer esse exame? Não. O exame de Doppler ele só tem indicação quando a paciente tem algum problema. Fora isso, né, é um exame que vai dar normal. Se você não tem problema, não tem nenhum desses problemas, a criança está crescendo com um ritmo bom, você vai fazer um exame e ele vai dar normal. Então, um exame que não tem necessidade de ser feito desde que a paciente não tenha nenhuma indicação. Mas é um exame que deve ser feito praticamente a cada semana ou eventualmente no máximo a cada 15 dias naquelas pacientes com alguma doença ou com alguma complicação na gravidez. Ah, mas tem algum outro exame que eu preciso fazer? Isso vai depender, como eu disse antes, da evolução da gestação. Né? Existem processos, né, procedimentos invasivos, que vai tirar um pouquinho do líquido amniótico, que tem indicação, mas isso não é para todo mundo, isso é para uma pequena parte. Para a maioria das pacientes, e a gente pode falar em torno aí de 80%, 85% delas, esses 4 exames que a gente conversou, né, o inicial para determinar a idade gestacional, determinar o número de crianças, o morfológico de primeiro, o morfológico de segundo, e um exame, né, no final da gravidez para avaliar o peso da criança, a quantidade de líquido amniótico, é suficiente para um acompanhamento perfeito do seu pré-natal. Ok? Um abraço.